Então agora que você já fez a sua instalação do plugin da Arpia, nós vamos iniciar definitivamente o nosso projeto, né? Então vamos clicar aqui em projeto arquitetônico, que é o nosso objeto de estudo agora. Ele vai abrir o projeto. Então agora que abriu o projeto, nós vamos fazer o login aqui no nosso aplicativo, tá? Então vamos clicar aqui em minha conta. Aqui o meu já está logado, tá? Mas aí você vai entrar com seu usuário e sua senha e ele vai fazer o login aqui. E aqui podemos ver o BDI que nós já calculamos na nossa plataforma, tá? No online mesmo. Se quiser fazer um novo cálculo de BDI por aqui, é possível. Então posso vir aqui em novo cálculo, calcular tudo isso aqui da mesma forma que nós fizemos lá. É possível fazer pelo Revit também, tá? Vou cancelar aqui. Vamos fazer um novo orçamento, que é o que nós vamos trabalhar nessa aula. Posso ver aqui meus orçamentos, tá? Posso ver meus orçamentos. Posso ver as composições e criar novas composições de custo. Posso recortar paredes, tá? Que aí vai ser um próximo item que nós vamos estudar também. E posso recarregar o plugin. Então, por exemplo, se teve alguma atualização no plugin, a gente já consegue recarregar por aqui sem você precisar instalar de novo. Então agora vamos criar um novo orçamento. No novo orçamento, vamos... aqui eu já estava fazendo... Aqui você corta também, tá? Vamos clicar aqui em modo guiado. E aqui eu vou selecionar qual estado eu estou participando. Então aqui é no Rio de Janeiro, meu BDI vai ser o que eu havia cadastrado antes, a composição da Sinap agora vai ser 100 encargos, o nome do projeto ele importa do arquivo, né? Então, por exemplo, aqui estava só projeto ARC, ele importou, trouxe para cá, e agora eu vou escrever o nome do cliente, Maria. E aqui eu posso colocar o CPF. Então, escrevi qualquer coisa aqui como CPF, tá? É importante a gente colocar o número correto, o valor correto do CPF, porque quando a gente for exportar para PDF, para Excel, quando tiver tudo pronto, já vai vir com os dados do seu cliente certinho. Então vai facilitar para você. Se você tiver interesse de colocar, pode colocar. Se não, pode editar depois, tá? Aqui, ele entende como número de pavimento o número de níveis que a gente tem no projeto. Então, supondo que eu tenho um pavimento só, eu tenho ali o nível do térreo e depois eu tenho ali o nível da laje, por exemplo, né? Então, aqui o programa entende que são 2. Então, vamos manter o número 2 aqui. E aqui vamos criar o orçamento agora. Eu só vou trabalhar com o arquitetônico dessa vez. Vamos criar o orçamento. Orçamento criado com sucesso. E ele abre essa pasta aqui, essa janela aqui. Essa janela eu vou conseguir filtrar todas as famílias que eu tenho, basicamente, e conseguir vincular a elas o código da Sinap e o serviço da Sinap certinho. Então vamos lá agora tratar da nossa alvenaria. Então, assentamento de alvenaria. Ele traz aqui a minha família que eu tenho. Se eu tivesse mais uma família ali de alvenaria de parede, ele traria, tá? E aqui eu posso até isolar ela no 3D. Então, se eu clicar aqui em isolar no 3D, ela vai isolar aquelas famílias ali. Então, fica fácil de eu saber aonde eu estou trabalhando, né? Então, aqui eu vou em restaurar vista e vou clicar aqui em vincular. Quando eu clico em vincular, eu consigo buscar a família. Então, aqui, por exemplo, ó, bloco de vedação. Ó, bloco de vedação 9 por 19 por 39, ele já buscou meio que de forma até assertiva, porque ele consegue aproximar, a partir da largura da camada de alvenaria que tem dentro da minha família de parede, qual que é o mais próximo que ele vai usar, né? Então aqui eu vou usar essa aqui. E já está vinculado, ó, 15 elementos, estão todos certinho, está vinculado com a Sinap 103 364, ficou verdinho, tá certo.
Vamos para o chapisco agora. Perceba que eu tenho 242 metros quadrados. Chapisco, ó, ele já dobrou. Tá vendo? Então aqui eu posso ir isolar. No 3D eu vou ver que é a mesma coisa. E perceba que quando eu cliquei aqui em isolar agora, no chapisco eu posso colocar composições diferentes para o mesmo serviço, tá? Então vamos imaginar que essa parte aqui interna da casa eu vou usar o chapisco interno e depois para a parte externa eu vou usar o chapisco externo, tá? Então eu vou colocar aqui, vou selecionar essas paredes internas aqui, né? Selecionei todas as paredes internas, posso conferir se está tudo certinho. E aqui eu vou criar uma variação. Quando eu clico em criar variação, eu vou dizer que é a mesma composição de custo. Por quê? Eu estou variando essas paredes aqui dessas outras paredes aqui, tá? Então eu vou fazer isso. Então eu confirmo e lá eu já tenho também isso definido. Outras paredes que eu posso fazer isso são essas daqui, que ela tem a composição da parede interna e também a composição do chapisco para a parede externa. Então aqui agora eu vou selecionar só as paredes externas e também vou criar uma variação, tá? Só que essa aqui, a variação, ela vai ser de um lado uma composição, do outro lado outra composição. E eu vou em confirmar. E agora o que eu tenho? As paredes restantes, tá? Então eu posso só clicar aqui em restantes, ela vai selecionar. Se eu quisesse aplicar algum outro tipo de variação, eu também poderia clicar, né? Por exemplo, chapisco para muro, eu posso diferenciar isso aí. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar. E aqui eu consigo ver as minhas variações, né? Então aqui eu tenho primeiro aquela parte que são todas as paredes com chapisco interno. E eu vou vincular um código da Sinap para ela. Então aqui, ó, chapisco interno. Vamos ver se assim eu encontro. Ó, chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, né? Então, é o nosso caso. Eu vou selecionar essa daqui, tá? Já selecionei. Então aqui eu já apliquei. A outra agora. Vou vincular também. Chapisco interno. Também vou aplicar. Agora aqui, ó, é aquela uma que tem variação, que de um lado é um chapisco e do outro lado é outro. Então aqui agora eu vou procurar chapisco externo. Vamos ver o que ele encontra aqui, ó. Aqui por enquanto é tudo interno que ele encontrou. Então aqui vamos imaginar, apenas para ilustrar o exemplo, que eu vou colocar o chapisco com essa composição aqui, aplicado em estruturas de concreto, com equipamento de projeção, tá? Então, apenas para a gente poder diferenciar isso. E agora, se eu vou aqui no meu isolar 3D, eu consigo ver com o roxo o que já foi colocado, né? O que está completo aqui, né? Então agora aqui eu vou clicar nas restantes, que são o chapisco de muro, né? Ele já até traz. Vou criar a variação, vou deixar a mesma composição para os dois lados, né? E vou voltar aqui. Então aqui eu também vou colocar o chapisco interno, que é esse aqui. Aliás, vou colocar esse aqui, ó, de baixo, só para dar uma variação no orçamento, tá? Feito isso, eu vou para o próximo item, que é o reboco, tá? O reboco é a mesma lógica, tá? Que a gente vai ter. Então, aqui eu vou clicar em vincular e eu vou procurar aqui, ó, reboco. Às vezes, pelo nome reboco, é difícil encontrar. Então, aqui ele já vem até pré-programado para procurar como emboço também, né? Então aqui, ó, por exemplo, eu não encontrei nada relacionado especificamente ao reboco, mas sim
ao projetor pneumático. Não é isso que eu quero, né? Então eu vou procurar aqui, ó. Vou tirar aqui essa... Procurar só como emboço. Então aqui, ó. Emboço, argamassa, no traço 1 para 2 para 8. Preparo mecânico aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior do que 10 metros quadrados com taliscas. Você quem vai dizer, como profissional, se faz sentido para o seu projeto, se faz sentido para a sua obra, tá? Eu vou pegar esse segundo aqui, ó, tá? Então, eu também já vinculei. Massa corrida, mesma coisa. Vamos imaginar, agora aqui nessa parte de massa corrida, que eu queira criar uma variação. Então, essas paredes aqui agora, externas, eu vou criar uma variação para ela, porque de um lado ela vai ter massa corrida, do outro lado ela vai ter textura. Então eu vou criar uma variação, tá? E é tratamento diferente de cada lado. Então eu coloquei aqui. E essas internas aqui vai ser tudo massa corrida, tá? Tô ignorando o fato de banheiro, é só uma coisa didática, tá? E aqui agora eu também crio a variação. E ela vai ser a mesma composição dos dois lados. Ok. Agora eu vou aqui em voltar. E eu consigo separar cada uma delas, né? Então agora eu venho aqui na parte interna. E eu vou colocar emassamento de massa corrida para a parede. Então aqui emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão. Aqui no caso eu quero usar de 2 demãos com lixamento manual. Tá? Essa daqui externa eu vou procurar como textura, que é a textura que nós estávamos conversando ali. Então eu venho aqui, textura rolada, aplicação manual em uma parede. Ok. E essa outra aqui, que as duas faces são iguais, eu vou colocar também só o emassamento. Tá? Então aqui, emassamento com massa látex, aplicação em parede, 2 demãos. É a mesma que eu usei ali em cima. E pronto, tá tudo certinho. Agora eu vou aqui isolar no 3D e nós vamos ver o que falta. Falta esses daqui de fora ainda, esse muro, né? Então vamos considerar que esse muro aqui eu vá usar apenas uma composição, né? Vou passar a textura dos dois lados, né? Então eu venho aqui criar a variação. Aqui do mesmo lado, né? No mesmo sentido. Vou voltar aqui e agora eu vou colocar aqui, vou vincular como textura. Textura acrílica, textura acrílica, isso, em parede. Então já está tudo certinho. Parte de pintura interna é a mesma lógica. Parte de contrapiso. Ó, perceba que o contrapiso, como eu tenho 2 modelos de piso ali, né, que a grama ela também é um piso para o Revit, ele traz as 2 famílias aqui. Então eu posso isolar no 3D e ver. Essa família aqui é grama e essa família aqui é piso. Eu consigo ver isso de forma visual muito mais fácil. Então eu vou restaurar na vista aqui e eu vou deixar marcado só o serviço de cima e vou vincular. Então eu vou procurar aqui, ó. O que é o meu contrapiso? Contrapiso em argamassa, com preparo mecânico. Essa daqui que eu vou usar, tá? E aqui na parte de grama é o que se refere a grama. Então aqui vou procurar como grama. Ó, plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou Curitibana. Eu encontrei a composição de custos também, né? Revestimento, a mesma coisa. Agora, a grama já não faz mais sentido para mim, porque eu já coloquei essa composição antes. Então, eu vou procurar só o piso, né? Então, aqui, ó, piso, revestimento cerâmico. Vou pegar esse primeiro aqui. E próximo, portas, né? Então, eu tenho um portão basculante e eu tenho porta simples.
Vou pegar agora, até isolar no 3D aqui para a gente poder ver melhor, né, do que nós estamos falando. Vou restaurar a vista e vou selecionar as portas. Então aqui, porta de madeira. Então vou colocar aqui, procurar. Então aqui agora eu vou selecionar o serviço também para porta de 80 centímetros. No caso aqui, ó, porta pronta, madeira com acabamento melanínico, folha branco, né? Melanínico branco, folha leve ou média, de 60 por 210. É o meu caso? Não é o meu caso. Então eu posso filtrar ele ainda melhor, colocando aqui, por exemplo, 80 por 210. E ele já vai me ajudar com isso também, né? Então eu vou agora procurar tudo que é 80 por 210. Ó, kit, porta pronta, madeira para pintura, semi-oca, padrão médio, 80 por 210, espessura de 3,5. E aqui, no caso, está incluso dobradiça, montagem, instalação de batente sem fechadura. Então, para mim, esse aqui faz sentido. E eu vou colocar ele aqui agora. Agora eu vou para o segundo item, tá? Então, eu vou vincular aqui e vou procurar como porta metálica. Então, aqui, agora eu vou colocar para o portão. E aí, eu coloquei aqui, por exemplo, a parte do texto, né, de abrir, parte da descrição do Sinap, e aqui ele encontrou, só que aqui ele encontrou em metros quadrados, tá? Então eu vou colocar aqui agora, você vê que ele já muda aqui, né? Antes estava unidade, agora ele puxou em metros quadrados, que é 14,12 metros quadrados. A janela, a mesma coisa, então vamos procurar as janelas agora, né? Aqui eu vou usar apenas para ser didático, né? A mesma composição para as duas, tá? Mas aí você vê o que no seu projeto se encaixa. Então, coloquei a composição de uma, agora a composição da outra. Vidros. Aqui, no caso, o vidro já está incluso dentro da janela. Forro, também não tenho forro. Impermeabilização, por enquanto eu também não tenho. Não vou tratar disso no meu projeto, tá joia?